Salmo de número 6. Está lá naqueles trechos dos salmos classificados como salmos penitenciais. Meus irmãos, diz assim o Salmo de número 6, palavra do Senhor essa manhã. Salmo de Davi para o músico Mó em Neginote sobre Seminite. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e tem-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se no momento. Amém. Senhor nosso Deus, essa é a tua palavra. É a palavra, Senhor, que o Senhor separou para que escutássemos essa manhã. Quebra, Senhor, quebranta, Senhor, os nossos corações para que eles estejam aptos a receber essa palavra. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Destampa os nossos ouvidos. Cativa, Senhor, a nossa atenção para que tudo que for pregado, Senhor, possamos verdadeiramente entender, meditar, Senhor, absorver para as nossas vidas. Quanto a mim, Senhor, tem misericórdia e que eu sirva verdadeiramente, Senhor, de canal para que a pregação chegue aos ouvidos do teu povo de maneira clara, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, o Salmo de número 6, ainda que tenha sido criado como uma composição individual, contudo foi designado um canto corporativo em tom solene de pesar. Ele é o primeiro dos assim chamados salmos de penitência. A penitência, meus irmãos, é uma ação de arrependimento, uma ação de contrição, onde o faltoso exibe uma profunda aflição, sua dor e seu sofrimento pelos pecados que ele cometeu vem ao seu coração. Perceba que essa é a atmosfera que permeia este salmo, o qual ecoa um profundo lamento e o mais profundo ódio pelo pecado. Bem sabemos que esta é uma marca de um espírito contrito que se volta para Deus. Davi, seu autor, ao ser afligido pela mão de Deus, reconhece que havia provocado a ira divina com seus pecados e, portanto, a fim de obter alívio, ora por perdão, lamenta por ter perdido a oportunidade de louvar a Deus e volta-se para o Senhor. Ah, meus irmãos, bem sabemos que somente o Espírito Santo de Deus é capaz de gerar esse genuíno sentimento de arrependimento em nossos corações. Uma vez que, costumeiramente, nós nos adaptamos às situações insidiosas do pecado devido à rotineira repetição dos mesmos nas nossas vidas. Notem que em tais circunstâncias vagarosamente corroem a nossa consciência e silenciosamente procuram amordaçar o espírito que habita em nós, nos levando a um estágio de catarse da alma. Existem muitas pessoas vivendo, inclusive dentro da igreja, por causa dos seus constantes pecados em uma situação semelhante.
uma situação de insensibilidade espiritual. São homens e mulheres que já não sentem mais nos seus corações, o peso da transgressão. E por esta razão, não sentem a necessidade de arrependimento. No entanto, bendito seja o Espírito Santo que nos foi legado por Cristo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, é capaz de gerar em nós o verdadeiro e genuíno arrependimento. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos conduzir a uma mudança de estado real. Somente Ele pode nos tirar a enfermidade da alma, a escuridão que envolve o nosso espírito e nos livrar do dia mau, do desespero, da angústia e nos conduzir à confiança, à alegria, à paz e o contentamento. Somente o Senhor pode nos levar das trevas para a luz, da morte à vida, da dor, da culpa à alegria da redenção. Esse é o tema que trataremos hoje na exposição desse salmo. E faremos expondo ele em 3 partes. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 3 desse salmo. A segunda parte, do versículo 4 ao versículo 7. E a terceira parte, do versículo 8 ao versículo 10. Sendo assim, meus irmãos, eu convido a novamente ler os primeiros versos, onde o autor diz o seguinte, Salmo de número 6, versículos de 1 a 3. Ao mestre de canto, com instrumento de 8 cordas, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Meus irmãos, notem que o primeiro verso é bastante significativo, uma vez que nele constam orientações do compositor Davi ao mestre de canto, ou seja, ao levita que era responsável pela condução desse louvor no culto prestado na antiga aliança. Muito provavelmente antes, esse salmo, antes ou durante a cerimônia de sacrifício. Este é um salmo de pesar, um salmo de quebrantamento, de lamento pelo pecado. Perceba como isso é reiterado na orientação do cântico em tom de oitava e acompanhamento do instrumento de cordas. Uma oitava é uma nota em tom grave na escala musical, um tom que é geralmente cantado por tenores em eventos fúnebres, exatamente para expressar toda a gravidade contida ali naquele ambiente. Aqui, meus irmãos, não é diferente. O cântico visa expressar o agravo, o pesar, o lamento pelo pecado, gerando em todo o povo e o mesmo sentimento que deve ter o autor, a fim de que assim possam enxergar a gravidade do pecado, que possam sentir a dor pujante e a angústia que traz como consequência a alma de todo aquele que teme ao Senhor, conduzindo ao arrependimento. Foi esse o sentimento do grande rei ao compor esse salmo. Deve ser esse o sentimento de todo aquele que canta esse salmo na presença de Deus. É com esse espírito que os crentes devem se aproximar do Senhor, um espírito contrito, que demonstre um coração quebrantado, para então suplicar ao Senhor por compaixão, como fez Davi, dizendo: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos são abalados. Perceba que o salmista faz aqui 3 petições contundentes. A primeira delas, que o Senhor não o repreenda na sua ira. A segunda, que o Senhor tenha compaixão. E por último, a terceira, que o Senhor o sare. Notem que não há nessas sentenças uma confissão direta do pecado. Isso está implícito aqui. Pelo teor das palavras, não se trata de um pecado qualquer, de um lapso cotidiano, não, de modo algum. E por que não? Ora, porque essa situação que lhe tem afligido de tal forma que fez o enfermar, que fez o rei adoecer. A pergunta então que surge mediante isso é:
que tipo de falta poderia ter cometido Davi para sentir-se tão angustiado? Que tipo de transgressão ele realizou para que a sua consciência o ferisse tão brutalmente ao ponto de indagar ao Senhor? Até quando? Vejam, Davi vivia um dos piores momentos da sua vida quando escreveu esse salmo. Ao que tudo indica, ele compõe esta canção durante uma terrível perseguição sofrida por seu filho Absalão. Portanto, ele está angustiado, está aflito e sofrendo pela dor da decepção, da cegueira do seu coração, da negligência de seu espírito. Davi havia perdido o reino, o trono, a coroa, perdido de maneira mais sorda, mais espúria e mais covarde pelo seu próprio filho. Sendo assim, obrigado a fugir. De acordo com o relato de 2 Samuel, capítulo 15, Davi, enquanto sobe ao Monte das Oliveiras, tentando escapar da perseguição de seu filho, ele sofre, chora e busca por alívio. A Bíblia diz que Davi subia o monte descalço, com a cabeça coberta e chorando, ele e o povo que o seguia copiosamente. É impossível, irmãos, olharmos para a angústia desse homem e não nos compadecermos, de não nos identificarmos com ele. Enquanto caminhava na encosta daquele monte, Davi anseia por receber alguma boa notícia, algo que lhe traga ânimo, mas as notícias que chegam são sempre trágicas, na verdade, são terríveis. De acordo com o relato ainda em 2 Samuel capítulo 15, agora no versículo 32, Davi fica sabendo que Aitofel, o seu antigo conselheiro, agora com o coração amargurado, cheio de rancor contra Davi, também o traiu. Virou as costas e, pior ainda, estava agora aconselhando seu jovem filho Absalão, o usurpador de Jerusalém. Vejam, não bastasse a traição daqueles que um dia lhe foram mais próximos, seus amados, as Escrituras ainda relatam que Davi, enquanto caminhava na direção de Jordão, em sua fuga, se aproximava dele um homem chamado Simei, da tribo de Benjamim, da casa de Saul, e começa a jogar pedras em Davi e lhe proferir ofensas. Ele o chama de homem sanguinário, filho de Belial, e passa a acusar o rei de vários pecados e crimes na frente de todos os presentes ali, em alto e bom som, afirmando que a razão de todo esse sofrimento é devido à ira e ao juízo de Deus sobre a vida de Davi. Os soldados responsáveis pela guarda de Davi partem para matar o homem, mas Davi intervém e não permite que executem tal ação, pois de fato Davi reconhecia que estava debaixo da ira de Deus. Percebam aqui como se manifesta a consciência daquele que sabe o que de fato significa o pecado, que sabe quais são as verdadeiras consequências que este terrível mal acarreta sobre a vida de um homem. Você tem tido, meu irmão, essa consciência? Seus pecados têm lhe afligido como afligiram Davi? O que você tem feito? Tem se arrependido e continua a praticá-lo? A atitude de Davi em não permitir que Simei fosse punido mostra a profunda consciência que ele tinha de seus atos passados eram dignos de repreensão. E que tal repreensão era da parte de Deus, e mais cedo ou mais tarde, necessariamente, recairiam sobre ele, uma vez que ele tinha plena consciência de que era culpado. Sendo assim, Davi estava consciente, ele bem sabia que a ira de Deus se levanta contra o pecado e contra a injustiça do homem. Por isso, ele clama no verso 1, dizendo: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Vejam, Davi não está contestando a disciplina do Senhor. Ele não pede para não ser repreendido, ele não acha que a mão do Senhor não deva pesar sobre os seus ossos. Ao contrário, ele sabe que a disciplina, ainda que dura, será para ele uma bênção, pois lhe concederá convicção, purificação e santificação. Calvino, comentando esse salmo, diz que o milho é limpo pelo vento e a alma pela disciplina.
Seria loucura orar contra a mão de ouro que nos enriquece com esses golpes. Fecha aspas. O clamor de Davi no verso 1 é para que o Senhor não lembre do seu pecado em ira, pois certamente ele certamente não poderia suportar. Seu coração se desfaria em pedaços. Isso me lembra o texto de Jeremias, capítulo 10, versículo 24, onde o profeta diz: castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. As palavras de Davi neste verso, meus irmãos, transmitem por excelência sua total consciência de que deve ser punido, apesar de recuar diante da vara posta ao Senhor diante dele. Assim, ele nos prova quão semelhantes e próximos somos dele, por todas as vezes que vamos ser disciplinados, é assim que geralmente nós agimos. Recuamos, refugamos diante da vara, clamamos para não ser descida sobre nós, ainda que saibamos que é para o nosso benefício. Portanto, o que Davi está dizendo, o que Davi está pedindo é: não me castigues no teu furor, de maneira que a tua vara se torne uma espada. É lamentável, meus irmãos, que muitos de nós tenham obscurecido a própria visão para não enxergar a verdade. A verdade é que o Senhor disciplina aqueles que ama, aqueles que foram feitos seus filhos, a fim de que se arrependam do seu mal como um pai bondoso. Assim, o Senhor nos disciplina não com a espada do furor da sua ira, mas com a vara da aliança do seu amor. Deus quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Quanto mais resistirmos ao Senhor, maior será o peso da mão dele sobre nós. Ele a pesará até que sintamos nossos ossos serem esmagados, nossos ossos serem esmagados. Até quando persistiremos em obstinação? Davi, em tempo, percebeu isso e lamentou. Entristeceu-se profundamente pelo mal que fez, confessou seu pecado e arrependeu-se. Por isso pôde suplicar ao Senhor, dizendo: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Meus irmãos, Davi tem a humildade de reconhecer que falhou diante de Deus. Percebam que Davi não se apresenta diante de Deus em uma oração como um inocente na história, como um mocinho na situação, aquele que foi traído. Ele foi traído. Seu filho traiu, seu filho roubou seu trono, mas ele reconhece a sua culpa. Se bem lembrarmos do que nos é narrado em 2 Samuel, isso que vinha acontecendo com Davi era a disciplina que demorou anos para acontecer com ele. E tudo se originou porque um certo dia Davi cobiçou uma mulher que não era sua esposa, tomou para si, fazendo com que o marido daquela mulher fosse morto, ao que suscitou uma profecia que dizia a Davi que aquilo que ele havia feito em oculto seria feito contra ele à vista de todos. Quem disse isso, meus irmãos? Deus. O próprio Deus disse isso. Vejam, quando Davi fugiu de Jerusalém, ele deixou as concubinas, suas esposas para trás. E para acontecer o quê? Aconteceu um dos episódios mais terríveis de toda a Escritura. A Bíblia diz em no 2 Samuel, agora no capítulo 16, versículo 21, que seguindo o conselho de Aitofel, Absalão se deita com as concubinas de Davi às vistas de todo o Israel. Isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que havia sido dito por Deus através do profeta Natã, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1, para o justo castigo de Davi pelo que ele havia feito com Batseba. Logo, Davi sabia que Deus o estava disciplinando. Meus irmãos, infelizmente, muitas pessoas hoje, quando estão sofrendo, quando estão sendo maltratadas, humilhadas de alguma maneira,
elas, ao invés de buscarem a sua própria falta e confessarem diante do Senhor, como fez Davi, acabam sendo tomadas de sentimento de autocomiseração. Elas se sentem como se não tivessem nenhum pecado, nenhum problema, e que estão sendo injustiçadas, incompreendidas. Para se defenderem do ataque dos outros, expõem-se a si mesmas como pessoas perfeitas. Os outros é que estão errados, eu não. Davi chegou a uma situação limite. E o que fazer, meus irmãos, quando nós chegamos a uma situação como essa? Entender que isso pode ser disciplina de Deus e clamar ao Senhor, como Davi fez. Tem compaixão de mim, Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ao pecar contra o Senhor, sabia reconhecer o seu erro. Davi se arrependia. Meus irmãos, Davi chorava, alagava o próprio leito com suas lágrimas, entristecia-se profundamente, reconhecendo diante de Deus o seu pecado. Quanto a nós, ou quantos de nós têm feito isso? Quantos de nós pode hoje se identificar com este homem que chora, que grita e clama em sua alma, que se indigna com o seu coração pecaminoso e compungido e diz ao Senhor: compadece de mim, Senhor, e sara-me, ó Deus. Até quando? Quantos de nós, meus irmãos, temos feito isso? Nós bem sabemos, irmãos, que Davi foi por diversas vezes acometido por enfermidades. Davi era um homem que tinha muitos inimigos, não só fora de Israel, mas também dentro da sua própria casa. Pessoas que foram beneficiadas pelo rei, mas que vendo as mazelas da vida dele, conhecendo as suas fraquezas, se levantaram contra ele com informações privilegiadas. Bem sabemos que coisas como essas nos fazem adoecer. Todavia, não era isso que açoitava a mente e lhe assaltava o coração. Sua maior enfermidade certamente era causada por sua própria consciência diante do Senhor. Vejam, a enfermidade da alma fez os seus ossos envelhecerem, lhe roubou o ânimo, lhe tirou o vigor, tirou a alegria de Davi. Meus irmãos, bem sabemos como as doenças da alma enfermam nossos corpos, muitas vezes. Afinal, essa é a nossa constituição, foi assim que fomos feitos. E essa união só se desfaz na morte. Logo, inevitavelmente, o que procede em uma afeta, em algum grau, o outro. Com isso, eu não quero dizer que todas as doenças que o indivíduo sofre é causado por seus pecados. Da mesma forma, não quero que ignoremos a realidade das doenças chamadas de amartiagênicas, ou seja, que tem a sua origem na amartia, ou melhor, no pecado. Estas são doenças que atingem a alma, que afetam as emoções, os sentimentos e principalmente a nossa vontade. Com isso, não poderia então enfermar o nosso próprio corpo várias vezes? O pecado, meus irmãos, é como um bumerangue. Preste atenção. O pecado, meus irmãos, é como um bumerangue. Quanto maior força nós arremessarmos ele, mais violentemente ele retorna para nós, retorna à nossa mente para nos roubar a paz. No entanto, mesmo em meio às aflições, a dor das enfermidades e a inquietação das nossas almas por causa dos nossos pecados, Deus se faz presente. Através da sua palavra e da ação do Espírito Santo, o Senhor faz uso dessas circunstâncias em nosso próprio coração, em nossa própria consciência, para nos levar a Cristo, nosso mediador, e nele, em Cristo, nós somos curados. Meu irmão, Deus tem duas formas pelas quais Ele conduz os seus filhos ao arrependimento.
A primeira maneira de Deus conduzir seus filhos ao arrependimento é através da graça, do amor, por meio da sua palavra. Isso me lembra a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, quando diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça. Ou seja, para levar o homem a uma vida de santidade, de disciplina e de obediência. Mas a segunda forma que Deus tem de nos repreender é através da sua vara. A segunda forma que Deus tem de nos repreender é através da sua vara. Do castigo paternal que ele nos impõe. Você lembra do Salmo 32, versículo 9? Abra, por favor, meus irmãos, a Bíblia no Salmo número 32, versículo 9, e leia comigo. Salmo, capítulo 32, versículo 9. Não sejais como um cavalo ou mula, sem arrependimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, como Rei e cabeça da sua igreja, entregou nas mãos dos oficiais, dos presbíteros, docentes e regentes, as chaves do reino dos céus, ou seja, o poder de reter e de perdoar pecados, o poder, inclusive, de fechar a porta do reino aos impenitentes, e isso tanto pela palavra, como também por meio de censuras eclesiásticas, que chamamos de disciplina. A disciplina eclesiástica, meus irmãos, é necessária para recuperar e reconquistar aqueles que têm ofendido a honra de Cristo dos seus pecados. Serve também como instrumento de dissuasão de outros, para que não venham a praticar ofensas semelhantes. Trata-se de um instrumento eficaz para expurgar aquele fermento que corrompe e leveda toda a massa, como diz Paulo em 1 Coríntios 5, do versículo 6 a 8, extirpando do arraial de Deus o mal causado por aqueles que são notórios e obstinados pecadores, aqueles que são insubmissos a Deus e à sua palavra. Infelizmente, em nossos dias, muitos têm tratado essa legítima administração e governo de modo displicente, imprudente ou temerário. Muitos têm feito ouvidos surdos às exortações, às admoestações que recebem dos ministros e até mesmo feito pouco caso do afastamento da comunhão dos santos da ceia do Senhor. Vejam, em sua obstinação, preferem questionar a autoridade dos seus superiores, preferem caluniá-los, difamá-los para se vitimizar perante terceiros, do que reconhecer, lamentar, se entristecer e se arrepender dos seus pecados. Ora, mas isso é exatamente o que caracteriza o soberbo. Ele não admite ser inferior a ninguém. Logo, a menos que ele consinta em si mesmo com o que o outro esteja dizendo, ele não se submeterá. Não porque se trate de uma questão de justiça ou de verdade, mas porque vai de encontro àquilo que ele quer. O orgulhoso tem a sua própria ética, por isso ele não se curva a nenhuma outra, a menos que esta outra esteja de acordo com a dele mesmo. Não são poucos os que acabam por abandonar uma igreja local em busca de outra igreja como vítimas. E sabe o que é pior? Eles acham. Mas Deus é um justo juiz. Ainda que estes não sofram imediatamente, alguns têm sofrido, o juízo temporal do Senhor, um dia vão sofrer. Pois como diz Naum, capítulo 1, versículo 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Quanto ao eleito, o Senhor pesa a mão até que ele se arrependa, mas se é réprobo, o Senhor lhes endurece o coração e os entrega às suas próprias concupiscências do coração, à imundícia e à desonra. Pois mudam a verdade de Deus em mentira e honram e servem mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente.
Quando nós estamos ouvindo, meus irmãos, a palavra de Deus, e esta palavra está sendo trazida aos nossos ouvidos e desce ao nosso coração, à nossa mente, nós começamos a nos lembrar que existem coisas que nós precisamos corrigir. A palavra, portanto, corrige, repreende, de tal forma a nos fazer andar pelos caminhos de justiça. No entanto, não podemos desprezar a realidade de que muitos que a ouvem fazem ouvidos surdos ao que ela diz. E assim, porque Deus é o nosso Pai, e nós, seus filhos, através de Jesus Cristo, e não bastardos, Deus o Pai nos disciplina. Mas se há pecado deliberado, quanto mais, e intransigente, e estamos sem disciplina, você pode ter certeza, você não é irmão, você não faz parte desta família. Se você está sem disciplina, você não é filho, você é bastardo. Mas se você está sob disciplina, o seu coração está ardendo, seus pecados o incomodam, sua consciência lhe acusa, você não se sente feliz com o seu procedimento, com o seu modo de vida, com a vereda pela qual você caminha, não há satisfação e alegria no seu coração, a sua consciência grita dentro de você, então você pode ter certeza, é Deus agindo no seu coração. E sua reação a isso não pode ser outra que não a mesma que teve Davi ao dizer, Salmo 6, versículo 4 a 5, volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor. A expressão volta-te diz respeito à sensação de alguém que foi deixado algo para trás, ou que deixou algo para trás. Esse sentimento de Davi, a sensação de que Deus estivesse esquecido, o tivesse abandonado. Por isso clama, volta-te, Senhor, salva-me por tua graça. Na sequência, Davi vai explicar a razão da sua súplica, como diz o verso 5. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? O texto parece afirmar que após a morte não há mais nada, que o sepulcro tudo se acaba, tudo se encerra. Todavia, ao considerarmos o contexto de perseguição e a fuga que se encontra Davi, é como se o salmista suscitasse aqui as promessas da aliança. Ora, certamente o Deus da aliança não esqueceria das promessas e até faz com que nós achamos isso. Ora, certamente o Deus da aliança não esqueceria das suas promessas, mas até faz com que nós achemos isso. Porém, quando o faz de modo didático, para que nós que jamais venhamos a esquecer dessas promessas. Vejam, quando nos dirigimos a Deus sobre algo que Ele prometeu, não se trata de uma cobrança, mas de demonstrar um entendimento da própria aliança. É como se Davi dissesse, ó Senhor, és tu, Deus do pacto, foste tu, Senhor, que me ungiu rei. Eu sei que o Senhor tem um propósito, com isso. Age, Senhor, não tardes em fazer valer a tua vontade, cumpre-a. Observem, irmãos, que Davi está doente e com um exército à sua procura querendo matá-lo. Mas vejam com o que a sua mente e coração se preocupam. É com o pacto, é com o nome do Senhor, é com a sua glória. Por isso ele diz, se eu morrer, como fica a tua promessa? Como ficará, Senhor, a tua glória? Note que não se trata de um benefício pessoal que Davi quer expressar, ou que ele deseja expressar a sua preocupação com o cumprimento das promessas feitas por Deus, para o louvor da sua glória, Davi fala. Não se trata que Deus é fiel a mim, como alguns cantam por aí. Deus é fiel a Ele mesmo. Se Davi morresse agora, a promessa de Deus não seria cumprida. O rei sabia que não era este o herdeiro prometido. Logo, então, ele suplica,
apressa-te, Senhor, estou desfalecendo. Este é o estado de Davi, meus irmãos. Por isso ele diz, versículo 6 a versículo 7. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Davi está chorando. Sua alma está carregada. Ele já não suporta mais. Há um pai aqui, meus irmãos, chorando por um filho. Davi não está chorando porque perdeu o trono. Ele não está chorando porque perdeu o reino. Ele está chorando porque perdeu um filho. Não será Absalão que lhe dará a continuidade à semente santa. Não será ele quem trará paz sobre Israel. Como achou seu pai Davi. Por isso ele chora. Chora por seu filho. Você tem chorado por seus filhos? Você tem chorado por seus filhos ao invés de temerem ao seu Deus, que ao invés de temer o seu Deus, tem procurado servir outros deuses? Você tem chorado por aqueles seus filhos que têm demonstrado obstinados em seu próprio coração, querendo fazer a sua própria vontade, procurando o Senhor onde ele não pode ser achado, pois não compactua com o que é mal e contrário à sua palavra? Por aqueles muitos filhos que se perdem dos caminhos do Senhor? Você chora pelo seu filho que frustrou seus sonhos? Será que, como Davi, seu leito está alagado de tanto chorar por seu filho rebelde? Há situações, meus irmãos, em que a única coisa que nos resta é chorar. Isso me lembra o que Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados que choram. Estes que Jesus fala não choram porque são masoquistas, não. Eles choram porque há promessas de consolo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aí está a bem-aventurança de quem chora, de quem alaga o seu leito, que transborda a sua alma, que choram arrependidos porque não criaram seus filhos do modo que deveriam, que negligenciaram a autoridade porque não criaram a autoridade que lhes foi dada sobre eles, e não os advertiram quando podiam, quando deviam, que os educou conforme a sabedoria dos homens e não segundo a sabedoria de Deus. Quem sabe o Senhor não os tem dado uma nova chance de fazer isso por outros filhos, meus irmãos, o que você não fez pelos primeiros. Se de fato estão arrependidos, é hora de fazer o certo. É hora de tornar as lágrimas em sorrisos, de resgatar o que está perdido, de fazer tornar o que se distanciou. Em Eclesiastes capítulo 9, Salomão diz que enquanto há vida, há esperança. É melhor um cão vivo que um leão morto. Não espere seu filho se distanciar tanto do Senhor e de você, que nada mais lhe reste além do que restou ao Davi. Ao saber o que havia acontecido ao jovem Absalão, seu filho, no campo de batalha. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Há filhos demais se perdendo. Não deixe que isso aconteça com o seu. Veja o que aconteceu com Davi e com seu filho Absalão, onde a omissão de seu pai e a insubmissão do seu filho os levou. Davi demorou para enxergar o erro que cometeu com seu filho. Não cometa o mesmo erro. Haja agora. Não peque mais diante do Senhor. Pois como declara o próprio Davi, de um coração contrito, o Senhor ouvirá a sua súplica. E de um coração arrependido, contrito, o Senhor aceitará a oração. Vejam, com este salmo, o Senhor nos ensina 3 coisas. Precisamos nos humilhar diante dele.
Precisamos confessar os nossos pecados e, arrependidos, nos lembrar das suas promessas, e que as nossas lágrimas em sua presença tornar-se-ão em sorrisos, graças ao seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças. Nós queremos louvar o teu nome, Senhor, e exaltar o teu nome, porque por meio desse salmo de número 6, o Senhor trata de tantas mazelas das nossas almas. O Senhor trata dos nossos corações impenitentes. O Senhor trata do nosso orgulho, da nossa soberba, quando a nossa própria ética, a nossa própria lei é erguida no nosso coração e não se curva às tuas. O Senhor mostra a nossa negligência. O Senhor mostra o nosso vitimismo, que muitas vezes, Senhor, por estarmos sendo perseguidos de alguma forma ou injustiçados de alguma forma, nós colocamos de lado os nossos pecados, colocamos de lado, Senhor, tudo de mal que nós fazemos e que temos feito, para nos colocar numa situação de santos, de perfeitos e de injustiçados e de vitimizados, e que não deveríamos estar passando por aquilo. Isso é a realidade de cada um de nós, Senhor. Não queremos, Senhor, precisar sermos afligidos ao ponto que Davi foi afligido, para poder reconhecer os nossos pecados e voltar arrependidos aos teus pés, Senhor. Não queremos, Senhor, sermos lembrados da tua ira por uma espada, Senhor, mas pela tua vara. Por isso nos dá, Senhor, um coração arrependido, contrito, que se dobra diante da tua verdade. E certamente, Senhor, poderemos ter consolo no Senhor, as nossas lágrimas enxutas, e no meio das aflições, lembrar da alegria das tuas promessas. Essa é a oração do teu povo essa manhã, Senhor. No nome do teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.